No livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, se lê: mas o fruto do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. 23 em diante. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Na realidade, só o 22. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 23. Estou aqui para trazer uma breve reflexão como resumo do nosso estudo que foi apresentado para os homens. E a gente deu também uma palavra sobre isso, esse assunto hoje, aqui no culto de oração. Como alguns irmãos não puderam chegar para o culto na igreja, estamos deixando essa live com o propósito de abençoá-los com a palavra de Deus. Mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 23. Repetir mais uma vez, né? A conquista de si mesmo. Na realidade, o estudo que eu dei ontem foi sobre Sansão. E a gente selecionou algumas partes das façanhas de Sansão. Você poderá dizer também, com outras palavras, as proezas de Sansão. E eu vou focalizar aqui sobre a conquista de si mesmo. Vou me apropriar de comentários do livro Colunas do Caráter. Colunas do Caráter. É um livro bem antigo, que tem reflexões nobres sobre diversos assuntos de ordem devocional, instrutivos. Tratando da conquista de si mesmo e o domínio próprio, é dito por Pitágoras que nenhum homem é livre se não pode dominar a si mesmo. E diz que no contexto do domínio próprio, um personagem destaca, da falta de domínio próprio, um personagem destaca, Sansão. Aquele que é escravo de suas paixões, instintos, nega sua liberdade. Não é livre nem de fato nem de direito. Submetendo-se ao domínio da natureza inferior, abdica sua realeza e a sua filiação divina. A importância, irmãos, de focarmos sobre a conquista do eu, a conquista de si mesmo. E é dito aqui nesses comentários que ninguém melhor do que Sansão ilustra a simples realidade. Aquele que é dominado por suas paixões é homem fraco. Sansão tem sido considerado o Hércules da Bíblia. A mitologia grega fala de Hércules e seus 12 trabalhos. A Bíblia não fala de Sansão e seus 12 trabalhos, mas fala de Sansão e suas 7 proezas. Está no livro de Juízes, relato sobre Sansão desde o nascimento, capítulo 13, e vai a 15, por aí assim, já destacando essas proezas. Primeiro, Sansão estrangulou um leão sem nada nas mãos. Ele topa-se com um leão, tem uma luta com um leão,
O leão era inexperiente e Sansão venceu. Pega e rasga o leão. Segundo, veio o massacre de 30 homens em Escalão. É que ele precisava de 30 vestes festivais, perdeu em Ondemanda, e logo conquista, vai ao arraial dos inimigos e traz as 30 vestes festivais sem nenhum problema. Para isso teve que lutar com 30 e vencer, com 30 e vencê-los. Em um terceiro caso, ele queimou a seara dos filisteus, usando o auxílio de 300 raposas. Amarrando as raposas, a raposa tem um facho bom na cauda, ela é cabeluda, e elas saíram pegando fogo e incendiando a seara dos filisteus. E isso trouxe uma consequência muito drástica. Em quarto caso, ele massacra novamente os filisteus. Em quinto caso, ele fere 1000 homens com uma queixada de jumento. Foi atacado pelos inimigos, ele não tinha nada nas mãos. Olha assim, ao lado viu um jumento morto, uma queixada de jumento ainda fresco. Ele pega aquela queixada de jumento e ele usa como espada e ele luta com esse exército. Ele vence 1000 homens. É que a Bíblia dizia: 1000 cairão ao teu lado. Sim, Sansão derruba 1000 com uma queixada de jumento. Era cada uma bordoada que ele dava no pé do vidro do inimigo. Não sei se era tanto a bordoada ou mais o mau cheiro, mas não escapou, não ia longe não, botava abaixo logo, né? Então, em sexto caso, ele dormiu em Gaza, planejaram pegá-lo à noite, ao sair pela manhã. De madrugada ele se levanta e chega lá, os portões estão fechados. Ele disse: não é problema. Ele pega os portões por baixo, levanta esses portões, sai com ele das costas, deixa lá no alto. E quando os inimigos veem reluzir do portão lá no alto, quem vai atrás de um homem desse? Em sétimo caso, ele derruba o templo de Dagon, onde os filisteus estavam fazendo folia com ele. Cego, os olhos vazados, tinha trabalhado como animal de carga, moendo engenho, mas agora pede forças a Deus. E ele pediu para o que o conduzia chegasse próximo às pilastras do templo central. E ele simplesmente faz isso. Abriu as colunas, derruba o templo e diz: morra eu com os filisteus. E diz a Bíblia que lá tinha 3.000 pessoas. E mais matou na sua morte do que na sua vida. Entre a sexta e a sétima proezas vem a trágica história de Dalila e sua traição. Foi uma terrível tragédia para um homem como Sansão ser subitamente reduzido a escravo de seus piores inimigos. Preso com cadeias de bronze, forçado a moer no cárcere como animal de carga. A queda de Sansão final foi realmente súbita, mas que os passos que levaram a ela foram graduais. Gente, é assim, muito cuidado. Nem sempre acontece uma queda drástica, mas os passos que prepara para a mesma. E assim foi com Sansão, que abrangeu a sua trajetória da vida toda para chegar exatamente a esta situação. É a história tantas vezes repetida de alguém que jamais alcançou o domínio próprio e por isso não pôde permanentemente dominar os inimigos. Lembra-nos Alexandre o Grande, conquistador do mundo.
Ele conquistou o mundo civilizado em 10 anos, mas jamais conquistou a si mesmo. Alexandre o Grande morreu na Babilônia aos 32 anos de idade, vítima da bebida, quando sonhava amalgamar o mundo grego e asiático numa civilização pan-helênica. Lembra que foi ele o helenizador dessa cultura grega? Sansão nunca se sujeitou à disciplina própria e por isso teve de ser disciplinado pelas circunstâncias. E é sempre assim, um antigo adágio de língua portuguesa diz: cada um de nós tem que moldar-se a si mesmo, se não deixe que os outros o moldem. E Sansão nunca se sujeitou à disciplina própria, por isso teve que ser levado pelas circunstâncias. Com razão, dizem as escrituras que melhor é o que governa o seu próprio espírito do que o que governa uma cidade. Provérbios. Foi Sansão um escravo de suas paixões e como escravo morreu. Cada qual lavra os termos da sua própria sentença. Isso é realidade. Fisicamente, um comentário que diz, uma escritora: fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte da terra, mas no domínio de si mesmo, na integridade e firmeza, foi um dos mais fracos. Muitos tomam erradamente as paixões fortes como caráter e forte, mas a verdade é que aquele que é dominado por sua paixão é homem fraco. Não pense que aqueles que têm um caráter forte é por fazer coisas erradas. Você tem um gênio, uma natureza, uma atitude, uma maneira de ser. Não pense que precisa ser assim a vida toda e até a eternidade. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Seu gênio deve mudar, seu caráter deve mudar, suas atitudes devem mudar. Não obrigá-la a carregá-la para o resto da vida e adentrar a eternidade com elas. Temos isso em mente. Eu li, isso ficou impregnado em minha mente, a frase: a verdadeira grandeza de um homem é medido não pela força não pelas suas forças, mas dos sentimentos que o dominam, mas pelos sentimentos que ele domina. Repito, se mede a grandeza de um homem não pelos sentimentos que o dominam, e sim pelos sentimentos que ele domina. Isso é um golpe mortal nas afeições e emoções pentecostais que colocam as emoções acima do racional. Não é assim que deve agir, porque a grandeza de um homem é medida não pelos sentimentos que o dominam, e sim pelos sentimentos que ele domina. Bem, Sansão acabou caindo nas mãos dos seus inimigos, porque jamais caiu em si mesmo. Você olhando a história do filho pródigo, você verá que quando ele consertou a sua vida e voltou à casa paterna, começou por aí, caindo em si, disse. Então ele caiu em si primeiro. Lembra que Sansão dominou um leão no caminho de Tina, mas nunca dominou o seu próprio eu. Gostava de propor enigmas, mas só tarde resolveu o enigma da sua própria vida. Fixou os olhos no brilho ofuscante de uma falsa Dalila e acabou cego. Buscou uma liberdade falsa e tornou-se escravo. Não quis trilhar a senda da retidão e findou dando voltas e mais voltas, empurrando e moendo no cárcere. Incendiou com auxílio das raposas as searas dos seus inimigos, mas permitiu que as raposinhas dos vícios destruíssem a sua própria vinha.
carregou os portões de Gaza sobre os ombros, mas foi esmagado sob os pecados dela. Brincava de deixar-se amarrar, e amarrado ficou. Gostava de folia, e seu penúltimo ato foi servir de palhaço perante seus algozes. Felizmente arrependeu-se na 10ª hora e procurou redimir a sua vida fracassada com um último arrobo de esforço de fé. Venceu, mas quão mais gloriosa teria sido sua carreira tivesse aceito a diretriz divina para a sua vida, não é verdade? Conquistou a conquista do próprio eu, eis o aceno da mais excitante aventura. À vista dela, a conquista do Everest tomba na insignificância. Sua realização exige as melhores energias da juventude. É tarefa não para 1 ou 2 anos, mas para toda a vida. Achei interessante a citação de que o fato de alguém ter atingido a meta não diminui as dificuldades para outros que vêm. Cada um fará o seu próprio esforço, cuidará de lutar contra o seu próprio eu, que é o seu maior inimigo. Gálatas 5:23, domínio próprio é fruto do Espírito Santo, para que nos apropriemos. Citando o exemplo de uma máquina, um automóvel, e diz: ou dominamos pela aplicação dos controles interiores, ou seremos dominados pelas circunstâncias. Mas nesse caso o efeito será desastroso sobre nosso caráter e nossa liberdade. Citou aqui o exemplo de um carro. Um automóvel a toda velocidade pode ser detido por uma barreira na estrada, não é verdade? Mas o estrago será total. O volante e os freios são partes do carro. Quando giramos o volante e aplicamos os freios, intimamos o carro a guiar para onde a gente quer. Homens e mulheres podem ser guiados do exterior, mas tal controle é desastroso. O prisioneiro é dominado pela carabina do guarda, mas perde a sua liberdade. O domínio próprio é sempre melhor. Nem mesmo Deus controla a pessoa, deixando-a na posse de sua liberdade. Pense nisso. Deus dá liberdade e quer que usemos com sabedoria para trilhar o caminho que Ele traçou. Ele não nos obriga, mas deixa-nos sofrer as consequências desastrosas. O mais poderoso conquistador é aquele que conquista si mesmo. Domínio próprio não é nenhuma abstração. Envolve o domínio do apetite, do gênio, da indolência, da língua, de todos os poderes, enfim, inatos ou adquiridos. Significa a subordinação da natureza inferior à superior, dos instintos à razão, dos impulsos cegos à luz da moral. Exige o reconhecimento de uma hierarquia de valores em que os interesses eternos se sobrepõem aos temporários, os espirituais aos materiais, os da sociedade ao indivíduo. Prezados irmãos e amigos, Gálatas 5:23 diz que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Na lista tem 9 frutos, não frutos, mas fruto, porque está no singular, mostrando que cada um de nós tem que ter todas essas qualidades. Enquanto que
Quando se refere das obras da carne, está no plural. As obras da carne poderás ter uma ou mais, ou todas, mas não é obrigado. Mas o fruto do Espírito é necessário que todos o tenhamos, e tenhamos na sua totalidade: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Essa é a nossa reflexão na live de hoje, trazendo aos irmãos uma palavra de alerta e esclarecimento acerca do domínio próprio, a conquista de si mesmo. Quer ser vitorioso, comece conquistando o seu próprio eu. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muito obrigado pela audiência, obrigado por nos acompanhar nesta live. Se lhe ajuda e se interessa em abençoar outros, pode compartilhar para que tenham a mesma oportunidade. Amém? Muito obrigado, boa noite, na graça do Senhor. Eu termino agora então fazendo